há duas barreiras, no caso do etanol, que eu acho que merecem ser citadas. Há dois mitos, dois preconceitos e duas barreiras objetivas. Um é que, para que ele tenha essa utilização em escala mundial, precisa virar uma commodity. Commodity implica padronização, implica estar na bolsa, implica garantia de oferta, de alguma maneira. Precisa virar. Os Estados Unidos têm interesse nisso também. O Brasil também. É um bom começo. Nós estamos, inclusive, em São Paulo, ajudando nesse encaminhamento. Mas aí a área privada tem um papel indispensável. Aí a área privada é que pode fazer a animação disso, até porque ele virar commodity é uma providência não estatal. Não adianta fazer uma lei, não adianta tomar medidas impositivas. Aí, no caso, o próprio mercado deve produzir isso com ajuda institucional. Isso é muito importante, até para que nós tenhamos mais países produzindo. O Brasil não quer ser um produtor único, quase como é hoje. Não por altruísmo. Poderia até ser, mas não é por altruísmo. É porque para formar um mercado mundial de etanol, é importante que tenha mais produtores, para que os consumidores tenham mais segurança. O outro aspecto é do protecionismo, que é exercido com cinismo pelos países desenvolvidos. No caso dos Estados Unidos, que são os grandes pregadores do livre comércio, eles aplicam a máxima que eu aprendi no Chile, quando se dizia de alguém, que em geral é hipócrita, se dizia assim: es como el cura Gatica, predica e não pratica. Como o padre Gatica, predica virtudes que ele não pratica. Porque no caso do protecionismo em relação ao etanol, são 54 centavos por galão. A Europa no mesmo esquema, a Ásia desenvolvida no mesmo esquema. E quando já é uma tarifa altíssima no caso americano, mas tem também os subsídios que chegam a 10 bilhões de dólares no caso da Europa e dos Estados Unidos. É interessante, eu vou ler aqui porque é muito interessante, uma declaração do Schwarzenegger, com quem nós vamos estar amanhã, governador da Califórnia. A Califórnia consome etanol mais do que toda a exportação do Brasil. Quer dizer, é um mercado extraordinário seria para nós. Ele diz assim, eu vou traduzir, está em inglês, eu vou traduzir improvisadamente. O governo federal de lá, subsidiando o etanol baseado no milho, subsidia o etanol baseado no milho e impõe uma tarifa de 54 centavos por galão, no etanol mais importante que existe, que é o Brasil, para desestimular a importação do etanol barato do Brasil. Isto é uma loucura, diz o governador. Para atingir a meta do presidente, o Bush, de 15% de biocombustíveis na próxima década, isto consumirá mais do que toda a colheita de milho nos Estados Unidos. Isso não faz sentido, é uma loucura e definitivamente não é de interesse dos consumidores americanos. Isso é interessante, não como novidade, mas por vir do governador do maior estado, do estado mais rico, mais populoso e mais rico dos Estados Unidos. Portanto, temos aí batalhas boas pela frente, mas vocês estão contra? São batalhas vencíveis, e uma batalha que vai beneficiar o mundo, porque serão muitas dezenas de milhões de toneladas de economia de carbono emitido com essa energia mais limpa. E eu insisto também, eu acho que isso não pode deixar de lado, com os outros poluentes, aquela poluição que a gente conhecia, aquela que tinha em Cubatão, essa poluição que inferniza a vida nas cidades, etc., que não é apenas o CO2.